Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Que coisa maravilhosa. Olha só, agora a gente vai falar da segunda fase, só que a gente vai também compartimentar. Vamos falar da frente ocidental, vamos falar da segunda, da a frente oriental e da guerra no Pacífico. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu na frente ocidental. Mas tem dois fatos que eu preciso dizer para vocês. Primeiro, o Hitler, assim que ele não consegue sucesso na África e no Oriente Médio, ele parte para a União Soviética. Mas a gente vai falar da União Soviética na frente oriental. Mas então são dois fatos importantes em relação à segunda fase. É quando os Estados Unidos entram na guerra e quando Hitler invade a União Soviética, tá bom? E os Estados Unidos ajudam, vão ajudar uma aliança quase que improvável, né? Os Estados Unidos ajudarem a União Soviética, mas essa ajuda ela é supervalorizada pelos historiadores norte-americanos, mas ela efetivamente foi importante, obviamente qualquer ajuda é importante, mas ela não foi determinante para que os soviéticos vencessem os nazistas. Bem, e os americanos entram na guerra porque eles foram atacados. Havia já uma rivalidade histórica entre os americanos e os japoneses, e quando os japoneses fazem esse ataque em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, e então eles arrastam os Estados Unidos para a guerra. Bem, o que estava acontecendo nessa segunda fase na, na África e na Europa? É o seguinte, os ingleses eles vão bombardear as zonas petrolíferas, e por quê? Porque eles fazem isso? Porque é quando os nazistas estavam, né, de olho nessas zonas, e aí quando eles são bombardeados, eles não conseguem encontrar o que eles precisavam. Então é uma tática da terra arrasada também, feita pelos britânicos. E aí a guerra ela fica meio que numa situação que não avança. Não é uma guerra inteligente, não é uma guerra que vai trazer benefícios para a Alemanha. E aí o que acontece? Os alemães começam a perder posições, porque vai haver um contra-ataque muito forte da Inglaterra juntamente com suas antigas colônias. Vai ter ajuda da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá. Os americanos vão ajudar os ingleses também ali nessas batalhas que vão acontecer, principalmente no Mediterrâneo e na Itália. Mas a guerra ela não prossegue porque os alemães não conseguem o que eles queriam, que era, por exemplo, recursos naturais. Bem, e aí, na Itália, a partir da derrota dos alemães no norte da África, a guerra então ela se desloca para a Itália, porque a Itália é próxima, né? E aí começa uma grande ofensiva dos aliados contra os italianos, vírgula, nazistas. E aí é muito rápido, inclusive, do ponto de vista da duração da guerra. O Mussolini, inclusive, vai já ser destituído em 1943 do governo, e aí ele vai para o norte, e lá no norte ele vai fundar uma nova república fascista chamada República Social Italiana. Só que essa república, na verdade, é efetivamente um governo de defesa do seu território ali no norte. Os, o governo, o rei, o Vítor Emanuel se rendeu, mas os alemães e fascistas, convictos mais extremistas, estavam lá no norte tentando evitar ali a derrota, que veio, no final das contas, em 1945, quando o Mussolini ele é fuzilado, tem o seu corpo pendurado no posto de gasolina, essa história toda. Então, a frente ocidental, na parte sul, no Mediterrâneo, na parte sul, que era a Itália, no Mediterrâneo e no norte da África e Oriente Médio, ela se resolve basicamente com a Inglaterra reconquistando territórios, mas aí depois os Estados Unidos e o Brasil vão ajudar, quer dizer, o Brasil com uma força militar muito menor, mas o Brasil também vai ajudar os aliados para reconquistar a Itália, tá bom? Então essa é uma parte da frente ocidental, mas na segunda fase, que aí a Itália é derrotada. Enquanto isso, aí vai acontecer a invasão da União Soviética, mas eu não quero falar disso agora, porque a invasão da União Soviética é um capítulo à parte. Mas ela é a frente oriental. Basicamente, então tenta colocar o seguinte na sua mente. A frente ocidental é a Europa ocidental, principalmente território francês, o Mediterrâneo,
norte da África e sul da Itália, e sul da Europa de uma maneira geral. Então essa é a frente ocidental. A frente oriental, basicamente, não é só isso, mas a frente oriental, basicamente, é a luta entre os nazistas e a União Soviética a partir ali de 1941. E a Guerra no Pacífico é basicamente também a guerra entre os japoneses e os americanos no Pacífico. Obviamente que eu estou fazendo um baita de um resumo, porque as guerras e os conflitos são muito mais complexos, mas isso é só para dar uma dimensão do que aconteceu na guerra e como que a segunda fase ela é uma reviravolta, porque basicamente você tem o Hitler vencendo todas as batalhas na primeira fase, agora a segunda fase é o Hitler tentando defender as suas posições e também avançando sobre a União Soviética, que é um avanço também muito impressionante. Bem, e é isso, tá bom, moçada? Entendeu? Tudo tranquilo, tudo em paz? Frente Ocidental, ali no Pacífico não, desculpa, no Mediterrâneo, Norte da África, Oriente Médio, Sul da Itália. Beleza? Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, é só mandar a sua pergunta, sua questão, que eu estarei disponível aqui para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. Um grande abraço, até a próxima, gente. Tchau!